pastor? Foi? Tá ligado? Foi ano passado, né? Foi no outro ano passado. Foi ano passado, sim, foi sim. Amém? Eu, prazer mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Para a gente ganharmos tempo, abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses, eu estou lendo aqui numa Bíblia muito bonita, tá? Essa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia do centenário, dos 100 anos da Assembleia de Deus, tá? E o pastor Tiago Costa, que é o presidente, tem aqui, dentro dessa Bíblia, nas primeiras páginas, o nome dele, tá? Aqui no início, está todos os pastores das convenções, tá? E ele também está aqui, dentro dessa história da Assembleia de Deus. E nós fazemos parte da Quaders, eu sou o vice-presidente, ele é o presidente, e para a glória do Senhor. Estamos aqui também com a missão, tá? Mas depois eu falo para os irmãos qual é essa missão. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Todos acharam? Amém? Quero ser bem rápido e objetivo com você para mostrar qual é a nossa posição em Cristo. Você sabe que lugar que você está em Cristo? Você sabe qual é a sua posição em Jesus? Porque tem muita gente que ele se converteu, mas ele acha, ou ele não sabe, que ele mudou de posição. Ele está em outro estágio agora. Eu costumo dizer que é em outra dimensão. Essa é a minha verdade. Outra dimensão. Então, olha o que está escrito aqui no versículo 13. 1:13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bom, o que ele fez conosco? O que ele fez? Ele nos tirou. Tem Bíblia que diz que ele nos resgatou. Tem Bíblia escrita assim? Ele nos resgatou. Qual a Bíblia está escrito? Ele nos libertou. Nos libertou. Tem Bíblia assim? Das trevas. Tem Bíblia escrita assim. Ele nos tirou. Tem outra Bíblia que está escrita assim. É versão, tá? Ele nos resgatou. E tem Bíblia que está escrito, ele nos libertou. É tudo a mesma coisa. Ele nos tirou, libertou, resgatou, é a mesma coisa. E quem foi essa pessoa que fez isso conosco? Quem fez isso? Jesus, diga Jesus. Jesus, ele nos tirou, nos resgatou do império das trevas. Quando você pensa em império, o que vem na sua cabeça? Império. O que você imagina que é um império? Uma coisa muito grande, né? Um grande exército, algo assim muito poderoso, império. Você fala, poxa, fulano tem um império. Você pensa numa coisa grande, império. E foi desse império que Jesus nos tirou. Qual o império? O das trevas. E quando você pensa em trevas, você pensa em quê? No diabo, no Satanás, né? Império das trevas. É isso, é lá que nós estávamos um dia, no império das trevas, dominados pelas trevas, amarrados pelas trevas, enganados pelas trevas. Mas Jesus, ele nos tirou de lá. E quando você ouve sobre treva, o que vem na tua cabeça? Um lugar escuro, né? Treva é um lugar muito escuro, você não consegue ver nada, tem que ficar andando com muito cuidado, porque você não está enxergando nada. Treva, é isso que vem na ideia. Mas na verdade, a palavra trevas não significa escuridão no sentido físico. A palavra treva no original
ela significa ignorância. Toda pessoa que está na ignorância, ele está em trevas. Sabia disso? A treva é a falta do conhecimento. Por isso que Jesus falou uma coisa muito interessante. Quem me segue, completa comigo. Quem me segue, não andarão em trevas. Por que Jesus falou que quem me segue não andarão em trevas? Porque ele é luz. É luz do mundo. E se você segue Jesus, acabou as trevas na tua vida. Acabou o quê? A ignorância. Acabou a falta de conhecimento. Quando você encontra Jesus, você é obrigado a sair da ignorância. Eu lamento muito, mas existem muitos cristãos ainda na ignorância. Então significa que ele está em trevas. Então, já que Jesus nos tirou do império das trevas, nós temos que andar agora na luz. Entendeu? E para onde nós fomos agora, já que ele nos tirou do império das trevas? Qual situação nós estamos agora? Na luz. Ele nos resgatou. Olha, vou ser bem objetivo no versículo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. Agora vamos falar do transporte. O que é um transporte? É um translado, né? Também significa translado. É um veículo que nos tira de um lugar para o outro. Na Bíblia nós temos vários exemplos de translado espiritual. Aconteceu com Filipe, né? Aconteceu com Paulo, que ele disse assim, ó, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi transportado até o terceiro céu. Então foi um transporte também. Mas só que ele não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo. Outra pessoa que foi transportada foi Ezequias. Eis que a mão do Senhor veio sobre mim e me transportou para um vale de ossos secos. O Ezequiel também foi transportado. E nós fomos o quê? Transportados também. Jesus pegou e nos tirou de uma situação e nos colocou em outra situação. E qual a situação que ele nos colocou? Eu vou dizer para você, no reino. Diga reino. Diga reino. Significa o quê? O reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor. Então você não está nas trevas. Não existe uma queda de braço entre o diabo e Jesus. Porque tem gente que acha que um dia Jesus ganha, outro dia Jesus perde. Um dia o diabo ganha, outro dia ele perde. E a vida vai assim, mas é mentira. Jesus nunca perde, ele sempre ganha. E o diabo é um páreo fraco para Jesus. Ele não é um adversário à altura de Cristo. Sabia disso? A Bíblia não fala que o diabo é adversário de Jesus. A Bíblia não diz. Você sabe de quem a Bíblia diz que Jesus é adversário? De que o diabo é adversário? De quem o diabo é adversário? Nosso. Sim ou não? Está escrito na Bíblia. O que está escrito lá? O apóstolo Pedro, ele diz assim, ó, sede sóbrio, 5:8 de 1 Pedro. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário. Está escrito que ele é adversário de Jesus? Não está escrito que ele é adversário de Deus. Por que ele não pode ser adversário de Deus? Porque Deus criou até ele. Por que ele vai ser adversário de Deus? Ele é nosso adversário. Nós lutamos contra ele. Não é ele que luta contra Jesus. Quem luta contra ele, o diabo, somos nós. Ele é o nosso adversário. Por isso que Pedro fala, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso
derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então qual é a grande expectativa do Satanás? É te colocar na ignorância, porque quanto mais ignorante, biblicamente, você for, melhor para Satanás. Aquela pessoa, aquele crente não lê a Bíblia, não vai no estudo, não participa de escola, não faz simpósio, não participa de conferência. Opa, ele é um prato cheio para mim, porque ele é ignorante. Sabia disso? Lê comigo um texto que está em 2 Coríntios 4,4 para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Olha aqui, 2 Coríntios 4,4. Eu quero te mostrar a grande estratégia de Satanás para as pessoas. 4,4. Quem achou? Amém? 4,4. Nos quais o Deus desse século, com D minúsculo, tá bom? Então não é Deus aqui, todo poderoso, é o Deus desse século, bem aqui, irmão, no Novo Testamento, né? 2 Coríntios, Novo Testamento, tá? O Deus desse século, o que ele fez? Cegou, diga, cegou. Então o Deus desse século, a grande sacada dele é fazer você não enxergar, é fazer você não ver. Então a grande estratégia é cegar. Mas cegar os olhos, pastor? Não. Ele não quer cegar o olho de ninguém. Ele quer cegar o que, pastor? O entendimento. Então por isso que eu digo, quanto mais ignorante a pessoa for, melhor para Satanás. Porque a pessoa vai ficar sem entendimento, sem conhecimento, aí ele vai e pega. Por causa da falta do conhecimento, diz a Bíblia, em Oséias 4,6, o que acontece? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, muitas vezes a gente acha, o diabo está me perseguindo, o diabo está querendo me pegar, eu fui vítima de uma inveja, de um olho grande, eu estou aqui passando mal, e não sei o quê. Mas não é nada disso, o problema todo é falta do conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você tiver, mais forte você vai ser, mais poderoso em Cristo você vai ser. Tá entendendo isso? Por isso que tem muita gente que ele fica várias horas vendo novela, várias horas vendo filme, mas ele não aguenta ler a Bíblia 10 minutos. Sim ou não? Não acontece isso. Ele começa a embolar a letra na frente dele, começa a embaralhar tudo, ele fala, não estou entendendo nada, vou fechar. Aí fecha. Mas em vez dele pegar um livro, dele procurar alguém para explicar ele a palavra, não, ele sai fora da palavra do diabo. Opa, e já apagou a Bíblia. Agora que eu pego ele, porque é a falta do conhecimento. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que não resplandeça. Não resplandeça o quê? A luz do Evangelho. Para não resplandecer a luz. Se brilhar uma luz na frente da pessoa, ele perde. Porque ele gosta de trevas. O inimigo, ele gosta de trevas, ele não gosta de luz. Sim ou não? Ele não gosta de luz. Ele não gosta de você entender a palavra. Poxa, eu fui naquele culto, entendi a palavra, aí ele vai ficar furioso. Sabe por quê, meu irmão? Eu não sou contra a campanha, nada disso. É bom fazer campanha para ensinar o povo, é bom você fazer campanha, mas se tem uma coisa que vai te libertar de uma vez por toda, de toda opressão, de qualquer coisa, é conhecer a palavra. O que diz João 8,32? Esse é fácil, né? Conhecer a verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desde o momento que você conhece a verdade, a opressão vai embora. Desde o momento que você conhece a verdade, a algema cai da tua mão. Você conheceu a verdade, pronto, acabou, ninguém te segura mais, irmão. Acabou a liberdade, está no conhecimento da palavra. Por isso que a gente vê, quanto mais o cristão conhece a palavra, mais livre ele é.
Mas quanto menos ele conhece, mais escravo do inimigo ele é. Porque ele não conhece, ele não sabe se defender. Ele não sabe se defender. A defesa é a palavra de Deus, irmão. Amém? Está entendendo? A defesa nossa é a palavra de Deus. Você viu como é que Jesus fez com Satanás lá no deserto, na tentação? Porque oração não vai evitar a tentação. Ah, eu oro muito para Satanás não vir me tentar. Quanto mais você ora, mais ele vai te tentar. Ah, eu vou jejuar para o diabo não me tentar. Não, Jesus estava jejuando, Jesus estava orando, o diabo foi lá tentar. Então, como que Jesus venceu Satanás? Foi na oração, no jejum ou na palavra? Na palavra. Porque às vezes a pessoa fala, se eu jejuar muito, se eu ficar com fome o dia inteiro e fazer jejum do Daniel e não sei o que, eu vou sair fora, o diabo vai perder. Meu irmão, o que faz o diabo perder é a palavra. Entendeu? Aí o jejum é bom, pastor? É para você mesmo. Jejum tem vários benefícios, espiritual e saúde. Se você jejuar, deixar de tomar um café da manhã de vez em quando, diminuir a quantidade de comida, é bom para a tua saúde mesmo. Amém? Agora, se você viver orando também, é bom também, porque é bom para você. Agora, Satanás não vai deixar de te tentar só porque você está orando. Porque a tentação nunca vai deixar de nos perseguir. Aliás, o apóstolo Tiago, ele fala o seguinte: nós somos tentados, por quê? Está na Bíblia. Pelas nossas próprias cobiças e concupiscências. A tentação, ela vem de acordo com o nosso próprio apetite. Aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais é declinado, aquilo que você é mais vulnerável, é aquilo que você vai ser mais tentado. Mas se você também tiver base na palavra, acabou com o inimigo. Então um dia Jesus, no dia da grande festa, está escrito lá em João, capítulo 7, a partir do 37 de João, Jesus falou o seguinte, olha o que está escrito, que escreveu foi João. No último dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. E no versículo 38 ele diz o seguinte, todo aquele que crê em mim, no 38, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Se você crê em Jesus do jeito que a Bíblia fala dele, vai acontecer um negócio aqui dentro de você. O rio de água viva vai correr dentro de você. E no 39 ele explica que ele estava falando do Espírito Santo que ainda não tinha sido derramado, porque o Espírito Santo só podia vir totalmente depois que Jesus fosse, entendeu? Porque ele disse, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, e o Espírito Santo viria só depois que Jesus fosse. E ele falou do Espírito Santo que viria sobre todo aquele que cresce nele, de acordo com as Escrituras. E quando a Bíblia fala Escrituras, é todos, a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. Porque quando fala Escritura, está se referindo principalmente o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. Eles todos falaram de Jesus. E como a gente crê nele, como diz as Escrituras, vai o rio de água viva, vai correr dentro de você, o Espírito Santo. Agora deixa eu te falar uma coisa interessante aqui. Está vendo essas lâmpadas? Eu falei, não sei se eu falei aqui outra vez. Essas lâmpadas só estão acesas por causa de uma coisa que a gente nem imagina que seja. Da onde vem essa energia? Fala para mim. Da onde vem a energia? Da água. Quando Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Para a mulher samaritana, Jesus falou que quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Significa que Jesus não é
simplesmente água. Ele é a fonte da água. Aleluia. E quando a gente pensa em fonte de água, nós temos que pensar num rio, numa usina hidroelétrica. O que é uma usina hidroelétrica? É onde o movimento das águas faz com que a gente tenha luz hoje. Porque a luz que a gente usa hoje vem das águas. E Jesus é a fonte das águas. Ele é a própria fonte. Por isso ele disse, quem tiver sede, vem a mim beba. Vem dessa fonte beber aqui. E aí a gente vai em Jesus e bebe da água. E nunca mais nós vamos ter sede se bebermos dela. Por isso que ele falou o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Olha o que ele falou. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Significa que eu vim de uma fonte hidroelétrica chamada Jesus. E eu sou uma lâmpada no meio deste mundo. E aqui tem várias lâmpadas. Porque você é uma luz individualmente. Mas quando a gente se une, a gente passa a ser não só uma luz sozinha, mas várias luzes. E formamos uma cidade. Já prestou atenção nisso? Uma cidade. Por isso ele disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Todo mundo vai te ver. Onde você passar, você vai brilhar. Ah não, quem brilha é Jesus. Jesus falou que você brilha assim, você é a luz do mundo. E acabou, pronto, acabou. Você é a luz do mundo, irmão. Você é a luz do mundo. Se você ler o Salmo 46 no finalzinho, você vai ver o seguinte. Há um rio, presta atenção, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E Deus está no meio dela e não será abalada a romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram. Então, o que significa? Existe um rio. Não sei se foi aqui agora, parece que estava ali fora escutando, existe um rio, Senhor. Foi aqui não. Eu não sei se foi no rádio que estava ouvindo esse louvor. Existe um rio que passa por aqui agora. Glória a Deus. Que passa nesse momento aqui. E nós precisamos fazer parte desse rio e acender nossas lâmpadas, acender nossas luzes e brilhar para este mundo e dizer, Satanás não tem mais poder na minha vida. Porque agora eu estou em Cristo. E quem está em Cristo não vai andar em trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Acabou a escuridão. Amém ou não? Amém. Então, o penúltimo versículo vou ler. Efésios capítulo 2, versículo 6. Dá uma olhadinha nesse texto. Para mostrar para você a sua posição em Cristo. Onde você está? Qual posição você está? Olha o que está escrito. 2,6 de Efésios. Olha que texto incrível. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Amém. Vamos de novo porque tem gente que não achou. E nos ressuscitou juntamente com Ele. O que significa isso? Quem sabe decifrar esse versículo? Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Então significa que na ressurreição de Jesus nós ressuscitamos também. Fisicamente não, porque nós não morremos ainda fisicamente. Mas nós estávamos mortos espiritualmente. Então quando Jesus, quando Ele ressuscitou dos mortos, nós viemos também com Ele. E mais o texto diz, e nos fez, ou vai fazer ainda? Nos fez, o quê?
assentar nos lugares ou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você, que você possa me responder em nome de Jesus: você está sentado aonde agora? Você não vai para regiões celestiais um dia. Claro que a gente vai para lá quando Jesus voltar e nos levar para o arrebatamento, mas eu estou falando, qual a tua posição agora? Você está sentado onde? Nas regiões celestiais. Você está sentado, não é nessa cadeira aqui não. Você está sentado na região celestial. E você sabe o que significa isso no mundo espiritual? Que você tem muito mais autoridade do que você imagina. Você pensa que você é fraco, você pensa que você... Por isso que Paulo falou, quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. Por isso que Joel disse, digo fraco, eu sou forte. Então você não é nada de fraco qualquer não, você está na presença de Deus. Então ele diz aqui que nós estamos assentados na região celestial. E agora, para terminar, Romanos capítulo 3, para a gente encerrar, e espero ter sido bênção para a tua vida nessa mensagem. Romanos capítulo 3 é uma sequência de versículos que eu quero falar para você, uma sequência de texto. No versículo capítulo 3, versículo perdão, não é Romano, perdão, é Efésios capítulo 3, eu estou com a cabeça aqui em Efésios, perdão, Efésios capítulo 3, tá? De vez em quando a gente dá um erro assim, né? Dá um branco, barba branca, cabelo branco, já viu, né? Então, capítulo 3, versículo 14 em diante. Efésios 3, 14 em diante. Olha que sequência de texto extraordinário. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as pobrezas da glória de Deus, deixa você me corrigir. Tô ligado. Tá ligado? Então, ó, vou ler de novo. Para que segundo o quê? As riquezas. Tem gente que fala que Deus é pobre, né? Ó, mas está escrito, as riquezas da glória de Deus vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito do homem interior. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto de trabalhar no homem interior, cura emocional. A mente da pessoa precisa ser trabalhada. Se o diabo conseguir te vencer aqui, já era, irmão. Mas se você for fora da tua mente, ninguém te pega. Doença não vai te pegar, depressão não vai te pegar, angústia não vai te pegar, mágoa não vai te pegar. No teu homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Agora vem o versículo chave, que eu falo dessa dimensão. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Quantas coisas eu li aqui? 4. Largura, comprimento, altura e profundidade. Significa que quando a gente entra nessa dimensão espiritual de conhecimento, de sabedoria, de saber sobre Deus, nós vamos compreender
Porque nós podemos compreender perfeitamente, não é compreender mais ou menos, é perfeitamente qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade das coisas. Então você não é um crente que está boiando assim, ah meu Deus, não sei de nada. Não pode acontecer isso. Olha o que está escrito no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo. Então você pode conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de quê? De Deus. Você já pensou o que significa você ser cheio de toda a plenitude de Deus? Imagina, a plenitude de Deus está dentro de você. Aí eu fico pensando, que a gente fala assim, ah, pastor, eu estou fraco, estou me sentindo tão derrotado, estou me sentindo tão ruim para a minha vida. Se a plenitude está dentro de você, está sentindo isso por quê? Por falta de conhecimento. O diabo está tentando cegar o teu entendimento. Está querendo dizer que você não é nada em Cristo. Jesus morreu em vão por você, então? Jesus não morreu em vão por você. O que ele fez na cruz do Calvário tem um significado muito grande. Não é uma morte qualquer. Para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Aí eu vou entrar no versículo 20 que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, esse poder opera onde? Em nós. O poder opera em nós. Você sabia que o próprio diabo, ele não pode fazer nada, presta atenção, sem um corpo, sem usar alguém, ele não pode fazer nada. Sem usar um corpo, ele está perdido. Ele tem que usar um corpo, alguém. Mas você também sabe que Jesus opera através de nós também? Jesus opera através de nós, irmão. Se você não for um vaso, um instrumento de Deus, então não vai usar nada. Deus, assim como o diabo depende de um cavalo, né? Jesus também, para operar, depende de você. Está escrito. Segundo o poder que opera em nós. Último versículo. Versículo 21. A esse a glória na igreja, para que Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Ele já te tirou do império das trevas, já te transportou para o reino do Filho do seu amor, já te fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Agora você é dotado de todo conhecimento e você é a luz do mundo. Acabou? E você é a luz do mundo, sim ou não? Você é luz do mundo. Sim. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Que o Espírito Santo fale no teu coração e que você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Recebe, diga amém? Amém. Pode aqui bater palma? Pode. Eu estou falando isso que eu vi o vídeo e o pastor, o irmão falou, vamos bater palma para Jesus. O pastor falou, aqui ninguém bate palma não. Aí eu vou perguntar ao pastor que isso não deu. É verdade. Deus abençoe os irmãos, amém? Vou estar